Ferrari. O nome por si só já evoca tanta coisa, né? Velocidade, luxo. Drama também. É um mito sobre rodas, não tem como negar. Totalmente. Mas quem foi o homem, sabe? O cara por trás disso tudo? Quem que forjou essa lenda com paixão, com aço e uma vontade assim implacável? Exato. Hoje, a gente vai mergulhar um pouco na figura do Enzo Ferrari, né? Usando como guia principal a biografia do Brock Yates. É um material bem denso. Parece que foi até atualizado depois que ele morreu, né? Dá uma visão bem ampla. Isso, cobre a vida toda o legado da empresa também, bem completo mesmo. Então a nossa missão aqui é tentar entender essas pontas soltas, né? As contradições desse homem, porque o texto pinta ele como um visionário, mas também um déspota. Um gênio do marketing que vivia quase recluso. E paternalista. É um quebra-cabeça. A gente consegue separar o homem do mito? O mito que ele mesmo ajudou a construir? Ok, vamos destrinchar isso. Olha, o ponto de partida do Yates é justamente essa dureza do Enzo, essa implacabilidade. Às vezes cruel, o autor fala. Pesado. Sim, mas o fascinante é como ele argumenta que foi justamente essa teimosia, essa astúcia meio bruta, sabe? Que fez a Ferrari sobreviver. Sobreviver a guerras, a crises financeiras. Foi essa força que manteve tudo de pé. Uma força que nasceu lá em Módena, né? Uma cidade com tradição em metalurgia. O nome Ferrari era super comum lá, tipo, sei lá, Silva aqui no Brasil. Exato, nada de glamour na origem. O pai tinha uma oficina, é verdade. Tinha até um carro raro para a época, um De Dion Botton, o que não era pouca coisa em 1903. Mas não era berço de ouro. A casa onde ele nasceu tá lá ainda, anônima. E essa raiz em Módena, nesse ambiente de saber fazer com metal, isso parece ter sido crucial para a identidade dele. O Yates sugere que moldou um orgulho forte, quase arrogante. Ele era bem um produto daquela terra. E a paixão por corrida veio cedo, né? Ele contava que andava quilômetros só para ver os carros passarem, a 140 por hora, em estrada de terra. Imagina o impacto disso num moleque no começo do século XX. Devia ser algo de outro mundo. Total. Aí veio a Primeira Guerra e complicou tudo. A tragédia da morte do pai. E tirou ele de Módena também. Ele passou por vários bicos, sabe? Aprendiz de bombeiro, torneiro, esperando ser chamado para o fronte. Foi um período de muita incerteza. Mas que acabou empurrando ele para o mundo dos motores, né? De vez. E o autor, o Yates, ele tem uma visão bem forte sobre a personalidade do Enzo, né? Ele diz que o Enzo encarnava o padrone italiano clássico. O que seria isso exatamente? Mandão, orgulhoso, meio exibicionista, obcecado por status e, segundo o texto, por sexo também. Uma figura que esperava, assim, devoção total da mãe, da esposa. Mas que não cobrava o mesmo dele mesmo ou do filho, o Dino, é isso? Basicamente. É uma mentalidade que o livro coloca como típica do fim do século XIX, mas que parece ter ficado com ele a vida toda. E isso teria moldado tudo: a vida pessoal, a gestão da equipe, a imagem pública. Uma figura bem complexa desde sempre, então. Com certeza. E olha só que reviravolta. Logo depois da guerra, ele vai para Turim, que era o centro industrial da Itália na época, e tenta emprego na Fiat. E aí? É rejeitado. Na cara dura. Imagina o ressentimento que isso criou. Nossa! O Yates diz que ele guardou isso, sabe, jurando que um dia ele ia cobrar a conta dos Agnelli, os donos da Fiat, uma dívida pessoal. Essa rejeição parece que acendeu um fogo nele, né? Porque logo depois ele já estava usando a pequena herança do pai e um talento para lábia, para se enturmar no meio automotivo. Não ficou parado lamentando. De jeito nenhum. Já começou a articular, a se conectar com fabricantes, pilotos. E aí começou a pilotar de verdade. Primeiro numa tal de CMN, correu em Parma, correu na Targa Florio, lá na Sicília. Que era uma aventura só para chegar lá. O livro conta ele dirigindo o próprio carro de corrida naquelas estradas precárias até a Sicília para poder competir. Que garra, hein? Depois ainda correu de Isotta Fraschini. Eram carros bem básicos, corridas perigosíssimas. Talvez ele não fosse o piloto mais talentoso do grid, mas essa determinação toda... Isso chamava atenção. Ele. E na Alfa ele não foi só piloto, né? Ele já começou a mostrar esse lado de gestor,
Foi ele quem levou para lá o Ugo Civotti, um amigo que tinha dado a primeira chance para ele pilotar. Mas o Civotti morreu tragicamente em Monza, né, em 1923. Sim, a primeira de muitas perdas que cercariam a Ferrari. Uma coisa meio sombria. E a morte do Civotti abalou a Alfa. Eles viram que precisavam reforçar a parte técnica. E foi aí que surgiu a ideia de contratar o Vittorio Giano. Um engenheiro brilhante que estava, olha a ironia, na Fiat. Exatamente. E o Enzo, mesmo sendo só um piloto na época, parece ter apoiado forte essa contratação. Foi uma jogada de mestre que mudou a história da Alfa. A Alfa Romeo daquela época devia ser um ambiente em tanto, né? Cheio de figuras. O Giuseppe Campari, que era cantor de ópera barítono nas horas vagas. Se um Antônio Ascari, o grande ídolo da época. A morte dele em 25 foi outro baque, enorme para a equipe. Era um mundo de paixão, mas de perigo constante também. E essas personalidades fortes, os riscos absurdos, isso definia a era. A morte do Ascari pai foi tão impactante que a Alfa até se retirou temporariamente das corridas principais dos Grand Prix. Mostra o peso, né? E foi nesse período na Alfa que surgiu a lenda do cavalinho rampante, o cavalinho. A história oficial é que ele conheceu a Condessa Barraca em 1923. Mãe de um herói da aviação da Primeira Guerra. Isso. E ela teria sugerido usar o cavalo empinado do filho no carro dele. Mas tem controvérsias, né? O próprio Enzo às vezes dava outras datas, falava em 1932. Fica aquele mistério que só alimenta o mito, né? A data exata acaba nem importando tanto quanto o impacto que o símbolo teve. Virou sinônimo da marca. Um golpe de gênio de identidade visual, fosse intencional ou não. Totalmente. Enquanto isso tudo acontecia nas pistas, a vida pessoal dele era um caos. Ele casou com a Laura Garrello, mas a relação era super tensa. Brigas homéricas entre ela e a mãe do Enzo, a Dalgisa. O livro pinta um quadro bem complicado ali. O nascimento do filho Dino, em 1932, serviu de pretexto para ele parar de pilotar. Pelo menos é a versão oficial. O Yates questiona um pouco isso. E claro, anos depois veio o relacionamento secreto com a Lina Lardin, né? A mãe do Piero, que nasceu em 1945, durante a guerra ainda. Essa vida dupla, essa tensão constante em casa, contrasta muito com a imagem de controle que ele passava para fora, né? Ele conseguia manter esses mundos separados bem rigidamente, aliás. O que diz muito sobre ele, né? Com certeza. Aí, em 1929, ele volta para Modena e dá um passo bem ousado. Funda a Scuderia Ferrari. A primeira escuderia, com o apoio financeiro de uns parceiros, os irmãos Caniato, o Mário Tadini. Mas o nome era só dele, mesmo ele não sendo o maior investidor. E funcionava como? Uma espécie de equipe B da Alfa Romeo? Exato. Corria em provas menores ou quando a equipe de fábrica não ia. Era um arranjo muito esperto para a Alfa. Mantinha a marca nas pistas com custo menor. E para o Enzo, era a chance de gerenciar uma equipe. Ele era o homem de confiança da Alfa para isso. E ele conseguiu atrair pilotos de ponta para essa escuderia, hein? Incluindo o lendário Tazio Nuvolari, o mantuano voador. Que figuraça. Corriam com os Alfas P2 e P3, as máquinas dominantes da época projetadas pelo Giano. A escuderia virou uma força. Sim, mas ainda dependia da tecnologia da Alfa, né? Era essencialmente uma cliente. E teve polêmica feia também. O GP de Trípoli de 1933. Virou um escândalo aquilo. Ah, a história da loteria manipulada? Essa mesma. Tinha uma loteria atrelada ao resultado da corrida e os principais pilotos Varzi, Nuvolari, Campari, outros, combinaram quem ia ganhar para faturar na loteria. Que loucura. Foram suspensos para sempre. Por alguns meses. Uma piada, né? Mostra um lado quase cômico de esporte na época, se não fosse trágico também. Pois é, porque o perigo era muito real. No mesmo ano de 33, em Monza, 3 pilotos morreram. No mesmo dia, no mesmo ponto da pista. Campari, Borzacchini e Ksaikowski. Terrível. O Yates sugere que essas perdas constantes podem ter feito o Enzo criar uma carapaça emocional em relação aos pilotos. Uma forma de defesa, talvez? Faz sentido. Para aguentar tudo aquilo. E o cenário competitivo ia mudar radicalmente logo depois, meados dos anos 30, né? É aí que surgem as flechas de prata da Mercedes e os Auto Union,
com apoio forte do governo alemão de Hitler. E os Alfa ficaram para trás. A tecnologia alemã era muito superior. Sim, mas aí vem aquele momento que virou lenda. No Volare, com o Alfa P3 já considerado ultrapassado, vence o GP da Alemanha em Nürburgring em 1935, na casa dos alemães. Uma das maiores zebras da história do automobilismo. Aqui a coisa fica realmente interessante. Foi um triunfo, assim, heróico. Quase um milagre. Mas não mudava a realidade de fundo, né? A superioridade alemã era clara. Foi uma exceção que confirmou a regra. Exato. E a pressão na Alfa só aumentou. E, por consequência, na escuderia do Ferrari também. E a relação com a Alfa acabou azedando de vez. Em 1937, a Alfa basicamente absorveu a escuderia. Levou tudo de volta para Milão, sob o nome Alfa Corse. E o Ferrari virou diretor esportivo lá. Mas ele bateu de frente com o engenheiro espanhol Wilfredo Ricart. Ele não suportava o Ricart. E o resultado? Demissão. Em 1939, foi mandado embora da Alfa. E com uma condição bem dura na saída, né? Uma cláusula que proibia ele de usar o nome Ferrari associado a corridas ou carros por 4 anos. Um golpe duro para quem tinha construído a identidade em torno disso. Sem dúvida. Mas, olhando para trás, foi o que forçou ele a seguir o próprio caminho, né? A criar algo realmente dele. E sem poder usar um nome famoso, ele não ficou parado, claro. Criou a Auto Avio Costruzione, lá na antiga sede da escuderia, em Módena. E começou fazendo o quê? Peças usinadas. Para motores de avião, máquinas, o IADS até menciona produção por uma empresa chamada Breda, que talvez envolvesse material bélico, algo que o Enzo convenientemente esqueceu de mencionar depois. É o pragmatismo dele em ação, né? Manter a estrutura funcionando, a equipe ocupada, enquanto esperava a cláusula dos 4 anos expirar e a Segunda Guerra passar. Ele sabia se adaptar às circunstâncias. E mesmo com a restrição do nome, ele deu um jeito de voltar para as pistas. Em 1940. Com os carros 815. Exato. Ele construiu 2 carros Sport, motor de 8 cilindros criado por ele, usando peças Fiat como base, e colocou o Alberto Ascari, filho do Antônio, e outro piloto para correr na milha-milha daquele ano. Foram os primeiros carros realmente dele, mesmo sem poder levar o nome Ferrari ainda. Uma solução bem criativa, dadas as limitações. E a carroceria feita pela Touring superleggera, já começando ali outra parceria que seria fundamental para a Ferrari no futuro. Sim, muitas sementes foram plantadas nesse período. Bombardeios aliados em Módena, ele levou a fábrica para Maranello. Onde está até hoje. E uma curiosidade, ele comprou o terreno, mas colocou no nome da esposa, da Laura. Estratégia. Para se proteger legalmente, talvez. Provavelmente. Foi um período difícil para ele também no lado pessoal, né? A Lina Lardi estava grávida do Piero e a doença do Dino, a distrofia muscular, começava a dar sinais mais sérios. O autor diz que foi um momento em que o Enzo se sentiu genuinamente derrotado, talvez pela primeira vez desde a juventude. Uau! Mas aí a guerra acaba, a restrição do nome cai, e qual era a obsessão número 1 do Ferrari? Construir um carro com o seu nome. Finalmente. E ele não foi nada modesto na escolha, né? Apostou num motor V12. Uma coisa super complexa, cara. Ousada para um fabricante que estava, na prática, começando do zero pós-guerra. Ele trouxe o Gioacchino Colombo, outro ex-Alfa, para projetar. Nascia o Ferrari 125S. O primeiro Ferrari oficial. O V12 foi uma declaração de intenções, extremamente ambicioso, mas se funcionasse, colocaria a marca Ferrari num patamar diferente desde o início. Era a cara do Enzo, mirar alto, correr o risco calculado pela notoriedade que extraria. A estreia foi em 47, em Piacenza. O carro liderou, mas quebrou no finalzinho. Problema na bomba de combustível. Clássico. Mas a primeira vitória veio logo depois, em Roma. E no mesmo ano teve uma vitória muito simbólica, emocionante até, em Turim, batendo a rival Maserati. Na casa deles. Dizem que o Enzo chorou de alegria nesse dia. Vencer a Maserati, a outra grande de Módena, foi crucial. Foi a prova de que a Ferrari tinha chegado para brigar de igual para igual, ou até para superar. E para vender os carros de rua, que eram essenciais para financiar as corridas, ele teve uma figura-chave nos Estados Unidos, né?
O Luigi Chinetti. Importantíssimo. Ele não só vendia as Ferraris lá, mas ele corria e ganhava com elas. Abriu o mercado americano, que foi vital para a Ferrari. E foi nessa época também que começou a parceria com a Pininfarina, para o design dos carros de rua. Outra relação que durou décadas. Exato. O mercado americano foi o pulmão financeiro da escuderia por muito tempo. Chinetti entendeu isso e criou a demanda lá. Enquanto isso, o Enzo podia focar na competição aqui na Europa. O primeiro carro de Grand Prix mesmo veio em 48. E em 49, ele deu troco na Maserati. Tirou de lá os dois principais pilotos deles, o Alberto Ascari e o Luigi Villoresi. Uma jogada ousada. E a consagração veio em 1951, em Silverstone, a primeira vitória da Ferrari na Fórmula 1, com o argentino José Froilán González. E quebrando a invencibilidade de quem? Da Alfa Romeo, a antiga casa dele. A vingança perfeita. Bater a Alfa, a empresa que o dispensou anos antes, deve ter sido um momento de satisfação imensa para ele. Com certeza. Ali, a Ferrari se consolidava no topo do automobilismo mundial. O Ascari dominou em 52 e 53, foi bicampeão mundial com a Ferrari, mas aí a Mercedes voltou com tudo em 54 e acabou com a festa. Só que aí acontece de novo aquela sorte do Enzo, né? Em 1955, a Lancia, que tinha um carro super avançado, o D50, simplesmente desiste das corridas. E entrega tudo para a Ferrari, os carros, o projeto e até o engenheiro-chefe. Vittorio Giano. O mesmo Giano que o Enzo ajudou a levar para a Alfa décadas antes. É impressionante como ele conseguia absorver talento e tecnologia dos rivais em momentos decisivos. Seja concretando direto, como fez com Giano na Alfa, seja herdando projetos inteiros como o da Lancia. Uma mistura de timing, astúcia e talvez um pouco de sorte também, né? Com certeza um pouco de sorte ajudava. Mas os anos 50 e 60, apesar das vitórias importantes, foram também marcados por muitas tragédias. A pior, no nível pessoal para o Enzo, foi a morte do filho Dino, em 1956. Ele tinha só 24 anos. Morreu daquela distrofia muscular. Isso afetou ele profundamente. O luto dele foi muito público quase performático, segundo Yates. Talvez uma forma de lidar com a dor ou talvez refletindo a própria complexidade da relação que eles tiveram em vida. A linha de carros Dino virou uma homenagem, mas também um foco quase obsessivo para ele depois disso. Sim, e como chefe de equipe, ele era implacável com os pilotos. O Yates descreve como ele jogava um contra o outro de propósito. Criava rivalidades internas para extrair mais performance. É isso. Exato. Negociava contratos de forma bem dura, explorando a paixão dos pilotos pela marca, pela chance de correr de Ferrari, e as demissões eram brutais. Tem aquela frase atribuída a ele que é terrível. Qual? Sofro mais pelo carro quebrado do que pelo piloto acidentado. Nossa, pesado. Essa abordagem gerava resultados na pista, não dá para negar, mas criava um ambiente tóxico, de altíssima pressão. Ele via os pilotos como peças importantes, sim, mas substituíveis. O carro, a marca, Ferrari, isso era o que realmente importava para ele. Uma visão dura, mas consistente com o personagem que ele construiu. Exatamente. E as mortes na pista continuavam. O ano de 1957 foi particularmente horrível. O Castellotti morreu testando em Modena e depois, na Mille Miglia, o acidente do Alfonso de Portago, que matou ele, o copiloto e 9 espectadores. Foi o fim da Mille Miglia como corrida em estrada aberta. Uma tragédia imensa. E a culpa? Falha no pneu, decisão do piloto de não trocar, ou a pressão sutil do Ferrari para ele alcançar o outro piloto da equipe? Fica a dúvida. E depois vieram mais mortes. Mussa em 58, Collins também em 58, Von Trips em Monza em 61, num acidente que matou mais 15 espectadores junto com ele. Uma sequência assustadora. A segurança era mínima na época, a gente sabe. Mas o livro levanta a questão. Até que ponto o ambiente de pressão extrema criado pelo Ferrari contribuía para que os pilotos arriscassem além do limite? É um debate complexo sem resposta fácil. Mas a cultura de vencer a qualquer custo, que ele personificava, certamente tinha um lado bem sombrio naquele contexto. Com o tempo ele foi ficando cada vez mais recluso, né? Quase não ia mais às corridas.
Gerenciava tudo de Módena ao Maranello, por telefone, telex, depois TV. Virou o Papa do Norte, como chamavam. Criou essa aura de mistério, de poder quase inacessível. Os escritórios dele refletiam isso. Um super austero em Maranello, quase um santuário para o Dino. Outro em Módena, cheio de troféus, mais ostentação. E essa reclusão, de certa forma, aumentava a lenda dele. Ele controlava tudo à distância, o que só reforçava essa imagem de poder, de mistério. Uma estratégia de imagem talvez até inconsciente, mas muito eficaz. E nos negócios teve a famosa história da quase venda para Ford em 1963. Sim, o negócio estava quase fechado, mas o Enzo não abriu mão do controle total da equipe de corrida. A Ford ficou furiosa. E decidiu, ok, já que não podemos comprar a Ferrari, vamos vencê-la em Le Mans. E conseguiram, né? Gerou aquela rivalidade épica. Exato. Aí, anos depois, em 1969, veio o acordo com a Fiat. O Gianni Agnelli comprou 40% da empresa de carros de rua. O Enzo manteve 49% e, crucialmente, o controle total da escuderia. A ironia, afinal, né? A Fiat, que o esnobou lá em 1918, agora garantia o futuro financeiro da Ferrari. Foi a decisão pragmática definitiva. Garantiu a saúde financeira da fábrica, que passava por apertos na época, e deixou o Enzo livre para focar 100% no que ele realmente amava, a competição. O círculo se fechando, de certa forma. Enzo morreu em 1988. E depois disso, a marca Ferrari explodiu de um jeito que talvez nem ele mesmo pudesse imaginar. Virou um ícone de luxo global, muito além das pistas de corrida. O Piero, o filho dele com a Lina Lardi, assumiu um papel importante na empresa, carregando o nome Ferrari adiante. O grande legado do Enzo, então, é a própria marca Ferrari. Uma entidade que sobreviveu ao criador, às suas imensas contradições, às tragédias todas. Uma marca que ainda hoje representa paixão, exclusividade, performance. Exatamente como ele queria, eu acho. Mesmo que os métodos para chegar lá tenham sido, digamos, bem controversos. Então, Enzo Ferrari, um homem de contrastes gigantescos, gênio e tirano ao mesmo tempo, apaixonado pelas máquinas, mas calculista com as pessoas, recluso, mas um mestre do espetáculo quando queria. Uma figura complexa, cheia de falhas humanas, mas que com a vontade de ferro, né, construiu um mito que continua acelerando forte até hoje. A busca pela vitória, acima de tudo. E o que eu acho fascinante nisso tudo é pensar, hoje em dia, né, no mundo corporativo, no esporte também, tudo tão focado em imagem polida, em liderança que busca consenso, em gestão de marca quase científica. O que a gente pode aprender com essa força bruta da vontade do Enzo? Essa capacidade que ele teve de impor uma visão muito pessoal, atropelando o que fosse preciso, superando dramas pessoais, tragédias, defeitos óbvios de caráter. Será que o individualismo tão abrasivo assim ainda teria espaço para criar algo tão duradouro hoje? Ou seria esmagado? Fica aí a reflexão, né?